Aí, pessoal, estamos aqui com mais um podcast. Nós também pode. A intenção desse nosso podcast aqui é contar história de pessoas que passaram por situações e que conseguiram vencer algumas situações para vocês também que estão aí em casa entender que vocês também podem alcançar vamos dizer assim, o sucesso, né, em algumas situações da vida. Hoje nós estamos aqui com o Guilherme, Guilherme Dias, BJJ, meu vizinho lá. Outro dia eu descobri que eu conheço o Guilherme desde mais novo. Eu achava que eu Muito conhecia o tempo, irmão né? dele, Muito mas eu tempo. conheço ele há muito tempo já. E estamos numa caminhada junto aí. Eu achei a história dele bem interessante. Então tá aqui o Guilherme para contar a história dele aí um pouquinho, né, Guilherme? Uai, agradecer o convite, é uma honra até, irmão, porque acho que transformação tem que ser compartilhada, Isso. né? Então, a gente se conhecia como adolescente, uma época bem conturbada da minha vida, né? Da nossa, né? Da nossa, né? É uma época que, assim, eu vejo o mundo hoje, né? Ele caminha, né, para uma situação, né? Acho que a régua moral do mundo tá muito errada. Então, parte dessa minha, da adolescência, parte da minha vida, eu enxergava essa régua desequilibrada como normal, né? E isso é um grande problema porque isso te faz ter pensamentos, né? E aceitar certas coisas que o mundo nos impõe como uma prática do cotidiano, Como se né? fosse comum, Como né? se fosse comum. E a gente acaba não enxergando a realidade que está ao nosso redor, está na nossa Sim. cara. Muitas coisas a gente não enxerga. Então é, eu tive uma adolescência é, com muita droga, com muita coisa que nos escraviza. A gente acha que a gente está tendo uma vida de prazer, mas a gente está tendo uma vida de escravidão. Né, meu amigo? Exatamente. A gente está tendo uma vida de escravidão. E eu fui enxergar isso bem mais tarde, né? Você tem hoje, quantos anos você tem Eu hoje? tenho 43 anos hoje. Você é um ano mais novo que eu ainda. Eu Fiz tenho, 44. eu tenho 43. Eu sou casado, sim, de relacionamento com minha esposa, eu tenho 20 anos, né? Sou casado há uns 12. Uma família muito bonita, por sinal, viu, gente? Obrigado. Vou tentar pôr a foto deles aqui pra vocês poderem ver. Muito, muito bacana, muito bonita a família, os filhos. E mesmo, e mesmo depois de casado, eu levava uma vida não muito legal, entendeu? Mesmo depois de casado. Minha esposa persistente, né? Você casou com É, quantos anos? eu casei com 30 anos. 30 anos. 30 anos. Aí o Raul veio, você tinha quantos O anos? Raul veio, eu tava com. Eu devia estar com uns 37. Ele tá com 7 anos, né? Não, com 36. 36. Eu tô com 30. E a Sarinha E a há Sarinha há 2 anos 2 anos atrás. atrás. É, que ela tá com 2 Com anos. 41. Exatamente. Né? E, e assim, eu era moldado pelo mundo, né? Eu era uma pessoa que minha mente era moldada. E na palavra fala pra gente não se moldar ao mundo, né? Sim. Pra gente não seguir as coisas do mundo. E eu era moldado, totalmente normal. Grupo de amigos, pornografia. Isso tudo é enxergando de maneira normal. E não é normal. Isso não É. é normal. Tem, Isso assim, contamina a nossa mente, isso nos desvirtua de uma maneira que a pessoa não imagina. eu escuto muito algumas pessoas falarem hoje sobre essa situação, principalmente de pornografia, né? Uhum, As pessoas falaram o seguinte, que isso tira a produtividade das pessoas. As pessoas uhum. ficam viciadas e pensando só nisso o tempo inteiro, só pensando o Exato. tempo inteiro, olhando para as mulheres com uma maldade que não se deve olhar. É porque você começa a contextualizar tudo daquilo que seus olhos veem, né? Na palavra fala que nossos olhos são lanternas, são lanternas, né? É como se você estivesse olhando para aquelas coisas e aquilo que alimenta a sua mente, né? Então você começa a ver as coisas muito contextualizadas. Então isso te prejudica muito, né? E foi uma libertação para mim. Você tá falando muito aí de palavras, de não sei o quê. Você é crente hoje? Você frequenta uma igreja? Como é que é? Como é que Não, funciona esse na negócio teu aí? verdade, na Virou verdade, pastor, alguma coisa assim? não, Porque geralmente o não. pessoal que tinha uma vida assim vira pastor, né? Não, pastor eu não virei, não. A palavra crente é um rótulo, né? Porque eu acho que aquele que crê em qualquer coisa é crente, né, velho? Então você é Eu crente, sou você queria crente. alguma coisa, né? Eu sou crente, sim. Creio no evangelho, creio nas escrituras, creio na palavra. Para mim é um manual da vida, né? Eu acho que quando eu comecei o estudo da palavra, quando eu comecei a ler a palavra, eu era totalmente do mundo ainda. Eu comecei por uma curiosidade,
Que eu acho que a gente recebe uma enxurrada de informação desde a escola, como verdade absoluta. A gente recebe muita coisa como verdade absoluta. A gente aprende que a gente veio do macaco, a gente aprende que. E tudo é teoria. A Aham. teoria de Darwin é uma teoria, não é uma verdade absoluta. Só que é passado pra gente como verdade absoluta. E depois que eu tive meu primeiro filho, Raul, depois de certo tempo, quando eu fui vendo o crescimento dele, certas coisas foram me incomodando. Acho que é o Espírito Santo, né? Com certeza é ele. Tá, estava me incomodando. Estava me incomodando. Aí eu comecei a pesquisar certas coisas, ver, ver coisas arqueológicas sobre a palavra, sobre a origem da Bíblia, sobre a origem das escrituras. Mas isso tudo aconteceu com você sozinho. Você Sozinho. não Eu frequentou não lugar frequentei nenhum, não igreja, tinha ninguém. ninguém, sozinho. O Espírito Santo me incomodou eu Olha só. sentado na minha cadeira lá em casa, em frente ao meu computador, fazendo minhas pesquisas. Pesquisando a origem, que é passado pra gente que a Bíblia é um livro de fantasia. Não, mas calma, assim, eu não vou engolir isso assim, né? Eu acho que o mínimo que. E na própria palavra fala, pra gente examinar tudo, né? Aham. Então vou examinar isso aqui. Vou examinar aqui. Aí você começa a ver certas coisas, né, que não é passada pra gente, não é interessante, né? O mundo não é interessante pro mundo você conhecer a palavra e ver a sua veracidade. Pro mundo é totalmente desinteressante, né? Porque senão você deixa de ser escravo dele, Deixa de ser enganado. deixa de ser enganado. A palavra ela liberta, né? Então comecei a ver aquelas coisas, comecei a ler, pesquisar arqueologia, arqueologia bíblica, né, das coisas que é encontrado a respeito da palavra. Vi que é tão real quanto. Eu acho que é muito mais real que muita coisa que é passada pra gente como verdade absoluta, né? E, por exemplo, em aula de história, eu lembro quando na escola não fala nada sobre a Bíblia. E é um documento histórico. Antigamente, na nossa época, ainda tinha aula de religião. Parece que hoje nem tem mais, Nem né? tem mais. Essa história do Estado laico, você não pode falar sobre nada. Mas, por exemplo, eu já vi meu filho na escolinha, que ele não pode falar sobre a palavra, mas pode falar sobre folclore. Folclore é um meio de. Religioso. Um meio, uma coisa religiosa. De Se for para... doutrinar, é uma forma de doutrinar. Exatamente. Então, se não pode nada, não pode nada. A minha opinião é essa. Se não pode falar sobre a palavra, não pode falar sobre nada, então. Então, vão ser neutro de verdade. Mas, enfim, aí, nesses meus estudos, aí quando você começa a aprofundar na palavra, eu, na minha casa, estudando, eu estudando a palavra, eu caí de joelho no chão, né? Caí de joelho no chão chorando. Vendo tanto que eu era escravo, tanto que eu sou, continuo sendo pecador, mas com consciência que eu sou. Que o problema não é você ser pecador, que todos nós somos. O problema é você não ter a consciência do que você é. Você não admitir isso. Achar que é normal. Achar que é normal. Entendeu? Não é que a gente não vai errar mais. Não é que a gente não vai Exato. pecar mais. Exato. Mas tem coisas que eu me libertei. Por exemplo, me libertei da pornografia, me libertei das drogas. Mas isso tudo do dia pra noite. Teve alguma coisa específica, assim? Alguma passagem específica que te fez aí cair de joelho, assim, né? E realmente decidir ter essa mudança? Eu não acho que foi uma passagem específica. Eu acho que foi quando eu fui fazendo a leitura da escritura, eu descobrindo, eu vendo, estudando parte por parte, eu vendo que aquilo era verdade. Foi batendo. Foi batendo, as coisas foram batendo, profecias, né? Muitas estão se cumprindo hoje, coisas lá de Gênesis, coisas do início, que é escondido da gente, não é passado pra gente, né? Acho que muitas pessoas se frustram com a religião exatamente porque às vezes em algumas denominações falta verdade. Entendeu? É Muito, passado carícias, né? Para acariciando a cabeça, afagando os ouvidos. E a verdade, por mais a verdade que me jogou de chão no joelho e me fez chorar, foi a verdade. Não foi ninguém afagando meu espírito, minha alma. Não foi ninguém, foi a verdade. Quando um pai te xinga, você chora. Você não ri, não, né? chora de arrependimento, Chora de de ver arrependimento. que realmente você precisava de Exatamente. mudar, né? Exatamente. E isso que foi causado na minha vida. Ele me fez cair de joelhos em arrependimento profundo. Fiquei assim dias cabisbaixo, dias tristes. Mas quando eu senti o alívio que nosso rei veio para nos dar, minha vida mudou. Minha vida mudou. Doideira, eu acho interessante estar conversando com você aqui, porque é o seguinte, acho que a ideia que as pessoas têm é que
todo mundo que entende sobre a palavra, que entende sobre Jesus, porque para mim, cristianismo não é uma religião, é um lifestyle. Não, Porque se fosse para Jesus seguir ou falar de alguma religião, ia ser o judaísmo, que é da onde que ele veio, que a galera era judaísmo, a religião era judaísmo. Então é um estilo de vida. Então vai muito além do que a gente frequentar um lugar, estar com algumas pessoas, vai muito além disso, né? É estudo ali da palavra, é tempo de vida com Deus e relacionamento com os irmãos. Pessoas que estão naquela mesma unidade. Por mais que às vezes a gente não vai concordar com tudo, não vai concordar com algumas situações, mas a gente vai se moldando e chegando em algum lugar. E interessante de ver como que você foi tocado sem precisar de ninguém, assim, vamos dizer. Né? Só de. Talvez tinha algumas pessoas orando pra você. Lógico. Eu lembro que você fala de sua avó, depois você pode falar um pouco dela. Eu acredito que era uma pessoa que talvez fez com que Deus viesse, né? Tocar na sua vida dessa forma. Mas que a gente não precisa de ter aquele mundinho de estar dentro de um lugar, de ter que frequentar, disso, daquilo, mas sim de ter intimidade com o Senhor, Exato, que é o mais importante. Exatamente. O congregar é importante. Tanto que a gente tem nossa congregação toda sexta, né? Que é na nossa casa. Na nossa casa, que é nosso momento de estudo. O congregar é importante, independente da maneira, exatamente para você se alimentar, né? Para você ter a vivências, né? Para você escutar a experiência dos irmãos. Essa é importante de congregar. Mas o estudo, a oração é particular. Sim. Isso vai de cada um, né? E você aceitar a verdade, você tem que mudar seu estilo de vida, o lugar que você frequenta, a maneira como você se veste, palavreado, como você se conversa com as pessoas, você tem que se transformar, né? Você tem que ser um pequeno Cristo, né? Ser igual a ele é impossível, que ele é perfeito. Então, você tem que tentar se aproximar ao máximo do seu caráter, né? Então, do caráter dele. Do caráter dele, exato. Então, você tem que praticar isso diariamente. Né? Fala um pouquinho pra gente aí, como é que foi essa questão da libertação. Se você puder falar da libertação, que eu falo assim, de deixar, né? De ter essa vida aí você falou que você era usuário de drogas, você tinha visualizador, não sei se é assim que fala, né? Mas eu acho que é um vício também, pornografia. É vício. E tudo mais. Como que foi, assim? Isso foi um processo? Como é que foi? Conta aí um pouquinho. Ou foi de uma vez? Cara, foi do dia pra noite. Foi eu cair de joelho em prantos, já apaguei aqueles vídeos do meu computador, droga. Foi instantâneo, cara. Parece que tirou com a mão. Parece que chegou e tirou de mim, assim, ó. Pum. E como é que foi? A intenção é realmente isso aqui tocar a vida de alguém, tá? Que tá passando pela mesma situação. Mas conta como é que foi, assim, a experiência física. Porque você tinha uma dependência dessas situações, né? Tanto a pornografia acho que tem situações, né? Que a gente vive. Normalmente é quando a gente tá sozinho, ou quando tem algumas situações que a gente vai ver, vai acessar aquilo ali. E é difícil, às vezes, para largar isso. A droga também. Existe uma dependência física e química ainda em cima disso. Como que foi essa adaptação? Como é que foi? Conta aí. Só pra entender, assim, uma pessoa que tá vivendo por isso hoje, é um recado que você vai deixar pra essa pessoa. Ela tá vivendo hoje uma vida que ela tem esse acesso, esse vício de pornografia, e ela tem esse vício em drogas. E ela quer muito deixar isso. Eu tenho... Eu já falei, já relatei isso às vezes conversando com minha esposa, conversando com amigos. É uma questão de se afastar de tudo, do gatilho. Tudo tem gatilho. São os gatilhos. São os gatilhos. E eu tenho o hábito de falar que quando tirou com a mão, porque realmente eu sinto que foi tirado um vício de uma maneira, assim, fantástica. É a obra do Espírito mesmo. Então, porque tirou de uma maneira que eu fugia de certas coisas. De estar naquelas situações. De estar nas situações que criam gatilho. Por exemplo, rede social. Hoje eu acredito, eu vou falar como um homem casado. Um homem casado não deve seguir outra mulher de maneira nenhuma no Instagram. Mesmo que seja modelo, mesmo que seja influencer, não deve. Não deve. Entendeu? Porque Jesus fala que só de seu olho cobiçar já é pecado. Principalmente porque as pessoas se mostram muito Exato. hoje. Né? Elas querem expor o corpo e não aquilo que elas têm para passar de dentro, né? Então, se eu tô olhando, por mais que se eu tenho acesso àquela informação, se eu tenho acesso àquelas imagens, não deixa de ser pornografia. Só que eles falam, né, pornosoft, né? Mas não deixa de ser, ué. Não deixa de ser. Então, se eu vou criando esses estímulos na minha mente, na hora que eu menos assustar, eu cair. Então, isso era um gatilho. É um gatilho. Isso é um gatilho. Que leva a acessar
A Exatamente. pornografia em si. Exatamente. Então, e hoje tem várias maneiras. Hoje você entra no YouTube, sem ser às vezes um conteúdo que você assiste com frequência, ou um conteúdo que você não assiste, de vez em quando vem lá um videozinho mais mal intencionado. Ele te entrega, né? Só Ele por te ser homem, acho entrega. que ele já quer entregar pra poder gerar o gatilho. Exatamente. E às vezes não é, são as músicas de hoje em dia, são os clipes, são a maneira como que eu tenho um hábito de pensar. Não sei quem é da minha idade aqui, quem é mais velho um pouco vai lembrar. Acho que eu até fiz essa analogia com você do desenho do Super-Homem. Ah, sim. Que o Super-Homem Muito bizarro. tinha um mundo bizarro, daquele Super-Homem todo ao contrário, que o mundo era ao contrário, né? A galera da Liga da Justiça era do mal e os bandidos e os inimigos era do bem. Era do Era bem. tudo, mas o mundo tá hoje desse jeito, tá ao contrário. Tá tudo ao contrário. E as pessoas não. Quando você começa a ler as escrituras, é o que eu falei, é a verdade, cara. A verdade, ela te faz ter uma visão diferente das coisas. Então, quando você começa a enxergar o mundo, olhar para o lado, por exemplo, Jesus, quando estava no deserto em tentação, o que o diabo ofereceu para ele? Ofereceu todos os reinos, toda a fortuna do mundo, para se Sim. prostrar aos pés dele. né? Aí eu te pergunto hoje, essa fortuna que o diabo ofereceu para Jesus, toda essa glória, todos os reinos, hoje está na mão de quem? Ele ofereceu para alguém, outro. Ele ofereceu para outros. Sim. né? Então, isso aí, a gente vive numa prisão, né? Numa escravidão. Nós somos cativos hoje. Nós somos cativos do mundo. Então, só que a gente não precisa de algemas. Hoje é muito fácil você escravizar uma pessoa com pornografia, com filme, com Com entretenimento, dinheiro. com dinheiro. Então, é muito fácil você escravizar. Eu tenho um pastor que falou uma coisa que eu achei bem interessante. Os demônios não precisam possuir mais ninguém, não. Não tem necessidade. A mente de todo mundo já está possuída. A mente de todo mundo já está contaminada. Entendeu? Essa questão de dinheiro é uma coisa muito interessante que eu passei a observar a vida de algumas pessoas. E aí tem uma pessoa que eu observei muito ela, é uma pessoa que eu tive um convívio muito próximo, e ele também tem essa situação de droga na vida, né? Uhum. E aí eu fico vendo que é uma pessoa que, assim, ele é um milionário, e ele não enfia de cara em droga. Ele usa muita droga, mas ele não enfia de cara em droga. E aí eu fui observando e falei assim, por que a vida dessa pessoa é desse jeito? Por quê? Porque o Deus dele se tornou o dinheiro. Ele ter o dinheiro é mais importante do que usar droga. Ele ter o dinheiro é mais importante do que algumas Exato. situações. Então, assim, ele acha às vezes que não tá servindo esse inimigo, mas tá sendo servido de uma forma enrustida, né? Através do dinheiro ali. E hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Que a gente vai falar um pouquinho disso aqui na frente, da questão do corpo físico, da questão de dinheiro, de resultados. Uhum. Na verdade, tem que ser consequências de um Exatamente. lifestyle, de um estilo de vida que a gente tá levando. Exatamente. Igual eu trabalhei a vida toda. Hoje eu me considero. Ah, Guilherme, você é rico? Não, não sou rico. Não sou rico, mas eu me considero feliz e próspero pelo seguinte. Porque Porque eu trabalhei a vida toda CLT para os outros, trabalhei para empresas, né? Eu sou consultor de tecnologia, eu era, não continuo sendo, né? Só que trabalhando por conta própria agora. Tem meu canal no YouTube, tem minha rede social de profissional. E eu trabalhei muito tempo fazendo essa consultoria. A gente teve o Raul, eu e minha esposa tivemos o Raul. Nesse momento, minha esposa trabalhava ainda. Aí ela ficou grávida da Sara. Eu falei, não, assim que a Sara nascer, você não trabalha mais. Mas foi uma imposição sua? Ou foi Na- uma questão que vocês não, chegaram em foi num consenso? acordo, foi um Ela. acordo. Eu convivo com você, né? Mas eu tenho que perguntar aqui, porque não é. Mas Exato, a gente tem que perguntar pra você poder esclarecer bacana isso. Porque eu vejo lá que é uma união, né? É uhum, uma situação de realmente de unidade entre vocês, de concordar com isso tudo, né? A gente fala muito lá, e eu acho que isso é uma verdade na nossa vida, que o homem realmente ele governa, a gente realmente governa sobre a nossa casa. Mas quem que exato. dá a direção são as São nossas as esposas. mulheres, Elas que dão a exatamente. direção, porque eu acredito que é isso que o senhor quer, porque a gente é meio. Se for olhar, o homem é meio descabiciado, né? A gente tá ali pra estar na frente mesmo, pra dar vida pela família. Mas quem tem que dar a direção, quem tem que ponderar as coisas, Exato. são elas. É, Jesus, logicamente, né, que o que era para o nosso rei acontecer, ele ser crucificado, já era predestinado, né? Mas o que a esposa de Pilatos falou para ele? Não mexa com esse homem. Não Exatamente. mexa com esse E homem. tanto que ele escutou um pouquinho, é claro que ele mandou, né? Mas Exatamente. através do povo, mas ele se ligou para aquilo.
Já Exatamente. tinha essa consciência. É, mas aí nós chegamos no acordo, porque assim, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Minha esposa sair pra trabalhar, pôr alguém pra tomar conta da nossa filha, pro E do dinheiro filho que ela vai também, ganhar né? no trabalho pra pagar a pessoa pra olhar a filha. Eu falei, não faz sentido isso. E aí acaba que os filhos vêm não com o nosso jeito, mas sim com o jeito Exatamente. daquela pessoa que tá cuidando Aí dela, nós chegamos nesse deles. acordo. Eu, sim, orei bastante, conversei com o pai bastante. Na época que eu, como eu trabalhava, tipo assim, a pessoa, as pessoas têm medo, né? Eu trabalhava, eu falei, pô, minha esposa, eu era comissionado, né? Eu era consultor e vendedor. Pô, minha esposa vai ficar em casa, se aqui não der certo, seu trabalho, a gente fica cheio de ponderações, né? Mas a pôs a pressão de quem tem que pôr, que é você mesmo. É, ué. Aí eu fui e falei assim, não, eu já tinha um projeto, eu já fazia certos trabalhos autônomos, sou professor de jiu-jitsu também, né? Eu pratico jiu-jitsu há 12 anos, sou faixa preta. Então, eu já dava aula à noite, já tinha uma pequena. Era o início, né, da, da minha parte aí do jiu-jitsu como professor, não tinha uma renda assim tão boa, mas já tinha alguma coisinha, né? Então, falei: quer saber uma coisa? Cheguei pro meu gerente que, ó, quero ir embora. Que isso, Guilherme? Não, não vai mandar embora. Ele falou: Guilherme, tá ficando doido. Aí fui, cumpri aviso e tal, pedi conta, mesmo, saí da empresa e comecei meu serviço autônomo, né? Eu gosto muito de PC gamer, PC de alta performance. Comecei a prestar consultoria para montagem, configuração, essas coisas, né? E graças a Deus eu tenho sido abençoado com trabalho. Geralmente, a gente que trabalha autônomo sabe. Tem vezes que tá mais fraco um pouco, tem vezes que tá melhor, Mas é só né? fazer aquilo que. A gente até veio conversando no carro, só fazer aquilo que você já faz, hein? Deixa o dinheiro aí pra um ano pra frente, Ué, que aí fica tudo fica certo. tranquilo, né? E aí eu consegui. Hoje eu faço coisas que eu gosto, que é mexer com essa área de PC Gamer. Dou aula de jiu-jitsu, né? Eu tenho alunos particulares, eu tenho aulas coletivas. Então eu tenho tempo pra minha família. Lá no canal do YouTube também você fala muito sobre essa questão de montar PC, de peças, né? Exatamente. Qual que é seu canal do YouTube? Fala aí. Aqui É, tá, viu, gente? esse é O, o Instagram. o Instagram do Guilherme, o Instagram. Instagram principal, mas você tem Instagram Eu tenho separado? Instagram GDP Tecnologia e meu YouTube é GDP Games, tudo junto. GDP Tecnologia, @, GDP Tecnologia Exatamente. é o Instagram. Instagram. E o YouTube, GDP Games, tudo junto. GDP Games. Se Tudo alguém junto. quiser ver aí, eu sei que muita gente gosta dessa área de tecnologia. Ele também monta, a gente veio conversando aqui, você montou muito computador pra galera que quer tanto jogar, quanto pessoas que querem fazer Da edição de edição, vídeo, não é isso? exatamente. Tem bastante Exatamente. experiência nessa área aí, é bom. Eu tinha alguns computadores lá, São meus uns também, 20 que estavam dando anos. problema. Tem São uns dois, 20 inclusive, anos. que eu comprei na mão dele. Exatamente. O trabalho dele é um trabalho muito bom mesmo, viu? Então continue aí. Te interrompi pra fazer um merchan pra você Não, aqui. ótimo, agradeço. E resolvi, encarei isso, né? Encarei isso. E graças a Deus estou conseguindo prover minha casa, estou conseguindo. Minha esposa, eu tenho tempo pra minha família. Eu faço uma agenda semanal, eu acordo, tomo Faz um café. churrasco semanal também, que o cheiro chega lá em Eu casa. faço De churrasco vez em quando eu semanal. tô lá comendo Tem esse também. tempo, né? Às vezes trabalho final de semana, aí os outros assustam, só Guilherme fazendo churrasco terça-feira, na hora do almoço. Uai, mas ninguém viu eu trabalhando domingo, né? Exatamente. Ninguém vê o preço que Ninguém pagou. vê o preço. E eu consigo fazer minha agenda. Acordo tranquilo, tomo café com minha família. Né? Às vezes meu trabalho dá tempo de eu almoço em casa, fico um tempo em casa, assim, saio para trabalhar de novo. Entendeu? Eu consegui me organizar, né? Claro que tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu consegui me organizar para estar mais tempo com minha família e participar da educação dos meus filhos, que é minha esposa, que fica em casa, né? Cuida da casa. Ela é a tutora, né, dos filhos, o melhor impossível, né? Eu acho que não Com tem certeza. pessoa Sem melhor, dúvida. né? E conseguimos chegar nisso, estamos moldando ainda. Tem 2 anos e pouquinho que eu tomei essa decisão, então tá numa coisa de moldar. Mas o mais importante é coragem, né? Tem 2 anos e pouco já que De- você largou a CLT e Larguei você tá CLT. você achou que, que talvez não sabia se ia dar pra viver um mês. Já tem Exatamente, dois já anos aí tem que tá 2 anos e pouco. passando e tá Tá indo. indo e tá Pelo dando tudo contrário, a certo. vida talvez até Não, melhorou melhorou, financeiramente com dizendo, né? certeza. Financeiramente é tempo de tempo de lazer, né? Lazer que eu falo não é lazer de sair passear. Lazer pra mim é estar com a família, É de ter a entendeu? moeda que é mais valiosa hoje em dia, que é tempo. Tempo. Você tem tempo de estar Tem- com sua família, de estar com sua esposa e de ter o seu tempo ali em casa. Exatamente, tô aqui, né? Tô aqui conseguindo estar participando Exatamente. do seu programa. Então, é o primordial pra mim, é estar com minha família, né? Conta um pouquinho aqui, ó.
A gente focou muito aqui nessa parte de família e a questão da libertação da pornografia, que você falou dos gatilhos e tudo mais. Uhum, O das drogas. As drogas eu vejo que hoje é um problema social muito forte na nossa sociedade. com Eu certeza. tenho certeza que tem muita gente que eu vivenciei uma situação, vou até contar isso aqui, muita gente quer se livrar, né, das drogas, quer se ver livre disso e às vezes não consegue. Eu vivenciei uma situação eu tenho uma pousada, né, você sabe Uhum. disso, pousada em Rio Branco, viu, gente? Fazer a minha Outro propaganda aqui merchan também. também, né? É, e o que que acontece? O Instagram da pousada é pousada, @pousada, _Rio, _branco. E o que que a gente vivenciou lá? A gente vivenciou o seguinte, a gente não permite que fume dentro da pousada, porque senão fica cheiro, dá uma série de Uhum, constrangimentos. E aí um belo dia, foi até na pandemia, eu tava na recepção, porque a gente teve que mandar todo mundo embora. E aí eu tava na recepção nesse dia, e a gente tá sentindo um cheiro forte de maconha. Toda vez a gente sentindo um cheiro forte de maconha, e a gente ficava desconfiado de quem era, porque tem um vão de ventilação, e aí o cheiro circula por todo o ambiente, né? uhum. E um belo dia tinha só um senhor de uns 60 anos de idade, ele era um executivo, inclusive, de uma empresa, prestando serviço. E aí eu falei assim: não tem condições, não tem ninguém na parte de baixo, da onde vem esse cheiro, só tá ele. As outras pessoas estão todas lá em cima, e tá vindo esse cheiro. E aí eu falei assim: não vai ter como, eu vou ter que confrontar ele, porque isso não pode acontecer aqui dentro. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Mas a gente não pode permitir isso estar acontecendo aqui dentro da pousada. E aí, quando ele saiu, eu fui chamei ele pelo nome, né? Falei, ó, tá acontecendo uma situação aqui e tudo, eu queria te falar, né? Não quero te desrespeitar de Uhum. forma alguma, porque era uma pessoa mais velha, uma pessoa que se porta e se veste bem. E eu falei com ele, mas tá acontecendo essa situação e infelizmente não tem como não ser do seu quarto. Porque não tem ninguém aqui na parte de baixo e o cheiro tá vindo, a gente não pode permitir isso aqui dentro. E aí ele ficou todo constrangido e aí ele confessou, ele falou: "Não, realmente, você me desculpa, mas eu sou viciado nisso. Eu sou viciado em maconha tem muitos anos, eu consegui largar outras drogas, mas eu não consigo largar isso. E infelizmente isso faz parte da minha vida. E eu tô fumando aqui dentro porque eu fico constrangido de sair, igual as pessoas fazem hoje, saem andando aí, fumam na rua. Eu fico constrangido de ter que fazer isso, de ser viciado nessa droga, sabe? E aí eu tive uma conversa ali com ele, tal, não pude acompanhar a vida dele, do que aconteceu pra frente, mas era uma pessoa que, pela conversa que eu tive com ele, ele queria ficar livre daquilo, ele queria ser liberto daquela situação. Era uma situação constrangedora pra ele. É uma situação que não fazia bem. Uhum. Então, assim, eu acredito que você pode contar um pouquinho aqui de o que aconteceu. Eu tenho certeza que é claro que o Espírito Santo te incomodou, que teve toda essa situação de fé Uhum. para te ajudar, mas conta um pouquinho dessa experiência para essas pessoas, como esse senhor, como algumas pessoas que têm uma vida hoje normal, casado e quer levar uma vida para frente, mas são presos a essa situação, não conseguem realmente largar isso aí. Exatamente. O que acontece? Essa questão que esse senhor até citou de estar andando na rua e ver as pessoas fumar, realmente hoje é muito comum. É. É o que a gente falou no início, a normalização do erro, Uhum. né? A normalização da falta de respeito. Porque, tipo assim, as pessoas querem impor coisas para a sociedade, né? Mas manda fazer isso no condomínio onde ela mora, se ela quer. Ela não quer. Ela quer para a sociedade. Para o condomínio onde que ela mora, Não. não, né? Então, o que acontece? É a questão dos gatilhos. Eu tive essa transformação, sim, de um dia pro outro, eu joguei o que eu tinha e eu não fumava maconha recreativamente, não. Eu fumava, acordava, antes de tomar café, ué. Entendeu? Era Era um vício assim, forte. era um vício, Igual muita assim, gente tem de cigarro. mais ou menos, mais ou menos. Né? O que, e como qualquer vício, a falta dele causa ansiedade, causa muitas coisas. E uma coisa que me ajudou muito nessa questão da ansiedade foi a leitura da palavra, né? E a questão da ambiência, né? Eu tenho amigos que fumam. No início, eu evitava. Eu Está evitava. nesses ambientes. Hoje em dia, pra mim não faz diferença. Acabou de acender o ali, tô nem aí. Entendeu? Mas eu evitava exatamente pra eu não confrontar. Eu não queria confrontar essa, esse pecado em mim, esse vício. Eu não queria dar corda pra ele. Então eu evitava, né? E minha ansiedade, eu cuidava dela com a leitura da palavra. Né? Entendi. Porque a ansiedade. Você trocou o vício, né? Um vício ruim por um vício bom. Porque eu acho que a ansiedade, ó, toda vontade, ela vem mais passa. Então aquele momento
que é mais forte que a pessoa que quer fumar, ela tem que ocupar com alguma coisa prazerosa para ela. Sim. Entendeu? Eu pratico jiu-jitsu, como falei, mesmo praticando jiu-jitsu ainda fazia uso, mas uma coisa que me ajudava muito também, me ajudou muito, né? Que uma pessoa ansiosa, ela tem que descarregar essa ansiedade de alguma coisa, Uhum. né? Então, o jiu-jitsu é uma coisa que me ajudou muito também nesse ponto, né? E a leitura da palavra, é o que eu, porque se você não alicerçar, não criar um escape, né? Ainda mais Jesus, ainda mais escape daquele que prometeu pra gente o verdadeiro prêmio, né? Que é a vida eterna. Então, se eu não confrontar, se eu tentar confrontar as coisas sem a ajuda dele, eu não vou conseguir. Sozinho ninguém consegue nada, Sim. entendeu? E quem me apoiava, me levantava nos meus momentos de tropeço era ele. Eu orava, pedia ele para segurar na minha mão e me levantar de novo, nos momentos de ansiedade, de vontade, entendeu? Então, o que eu posso falar da minha experiência é isso. Eu não vou falar com a pessoa, procura psicólogo, procura. Porque não foi essa Não minha foi o que você experiência. fez. Não foi minha experiência. Minha experiência foi com a palavra, foi com Cristo. Entendeu? Minha experiência foi com ele. Foi uma atividade física. Além eu tinha eu trabalhava normalmente, né? Eu trabalhava numa empresa, horário normal, 8 horas de trabalho. Eu saía dessa empresa e ia pro jiu-jitsu. Aí no decorrer, eu lia a palavra, eu ia de ônibus, eu ia lendo a palavra dentro do ônibus, né? Às vezes eu ia de carro e quando eu chegava no trabalho, no horário de almoço, eu lia a palavra. Eu procurava preencher minha mente, porque nós nada mais somos do que o que a gente absorve. Por que que o mundo tá desse Aquilo que jeito? nossa mente está sendo alimentada, Exato. né? Por que que o mundo tá do jeito que tá? A pessoa que vira pra mim e fala que o mundo tá normal, é porque ela já tá toda envolvida. Ela já tá toda possuída. Já tá toda moldada pelo mundo. O mundo não tá normal. Então, você tem que escolher. Você tem que escolher como você quer moldar seu coração, como você quer moldar sua vida. Se você escolhe a palavra, se você escolhe coisas positivas para sua vida, então não tem como você lutar contra vícios, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Agora você deixou de fumar. Aí você vai pra uma festinha. Aí você vai pra isso. Toma umas a mais, né? Porque eu tomo cerveja. Eu tomo cerveja. Só que na palavra não proíbe a gente da pessoa consumir bebida alcoólica, mas pede pra ter moderação. Por Uhum. que a moderação? Porque quando a sua cabeça se deixa se levar, você começa a ficar aquele levinho, embriagado, a tendência de uma pessoa chegar te oferecendo alguma coisa, você aceitar é muito maior. Pode gerar um gatilho, né? Pode gerar um gatilho. A tendência você tá numa balada, você tá com umas e outras na cabeça, uma mulher chegar perto de você, a chance de você ter olhares tortos pra ela e vice-versa é muito maior. É muito maior. Por que a moderação? Porque sabe que a gente perde nosso controle. O Criador, quando pediu moderação, sabe que a gente perde nosso controle. Sim. A gente perde o controle, né? A gente consegue ter um domínio, mas tem uma hora que você não aguenta, Sim. entendeu? Você falou que você toma cerveja. Nesse início, quando você decidiu largar a droga, você continuou tomando cerveja? Ou você deu um tempo por um período? Ou não? Não, não, diminuir. Você diminuiu bastante. Diminuir bastante. Entendi. Então Diminuir. hoje vamos dizer assim, é, é uma. Você bebe moderadamente, vamos dizer assim. Hoje eu tomo cerveja, eu tomo minha cervejinha em casa. Ah, tá. Você não, Tá? você não frequenta ambientes que Não, você frequentava mais. não, É uma não situação que você faz em frequento. casa. Faço em casa. Entendi. Faço em Entendi. casa. Então, É. é. Eu procuro não Já, servir a ambiência, né, A já muda ambiência já tudo. muda. A ambiência já transforma a pessoa. Tá? Eu procuro não ser tropeço, né? A gente tem que procurar não ser tropeço para as pessoas, né? Por exemplo, se chega uma pessoa que eu sei que tem problema com álcool, eu evito, né? Aham, sim. Pra que chega um cara que eu sei que tem problema com alcoolismo lá na minha casa, visitar por qualquer motivo, ô, vamos tomar uma, vamos abrir uma cerveja, vou Vamos ficar tomar um tomando. café. É, É melhor, vamos tomar um né? café, né, velho? Porque a gente não pode servir de tropeço. E Sim, hoje a gente anda na rua, tem muito tropeço. tem. Tem muito tropeço. Você vê, às vezes, você vê as mulheres andando com roupa curtíssimas, homens andando sem camisa, às vezes. Servindo de tropeço um pro outro. Uhum.
Não, servindo de sim. tropeço um pro outro. Não é, na verdade, não é que é proibido ou que não pode essas situações. A questão é que eu fico vendo que é o seguinte, a gente precisa, nós seres humanos, a gente precisa entender o seguinte. Existem situações que são gatilhos, que é o que você está Exato. falando, que a gente pode ser pedra de tropeço para outras pessoas. Então, da mesma forma que existem homens, por exemplo, viciados em pornografia, existem mulheres também. Exato. E os gatilhos são, às vezes, essas situações de exposição de uma parte a mais do corpo e tudo mais. Então não é que não pode, que é proibido e que o outro, né? Porque isso é meio que uma polêmica no mundo hoje. Exato. Ah, a mulher não pode andar com uma roupa curta porque vai ter um cara que vai passar a mão que não sei o quê. Não tem a ver com isso, mas o que a gente precisa de entender é que é o seguinte, o mundo está muito contaminado realmente. E quando a gente vai olhar, infelizmente, a maior parte dos homens tem esse vício. O acesso é muito fácil. Quando a gente era novo, a gente precisava pra gente poder ver uma pornografia, a gente Nossa. tinha que ter uma pessoa que assinava aquela revista Playboy pra gente poder calçar a cara e pedir ele pra ver a revista dele. Hoje em dia tá aqui no celular, cara. Você entra aqui, digita, Não, tem site, tem tudo aqui à disposição. Ó, e a pornografia, cara, ela é igual às drogas mesmo. Você começa ali É um vício. com a maconhinha, na hora que você assusta, você vê todo mundo, a maioria das pessoas que estão na Cracolândia começou com a maconha. Exatamente. Então, E assim, a gente, só pra encerrar essa questão aqui da exposição, né? Uhum. Da gente se expor. Então, assim, ter um determinado cuidado. Eu vejo isso nas nossas esposas. Eu vejo que a gente também tenta fazer isso, apesar de que eu não tenho corpo igual o seu, não. Mas eu vejo que a gente tenta buscar isso, que é o quê? É não expor a nossa figura em determinados locais pra gente poder não causar uma situação de ser pedra de tropeço na vida do outro. Não é que eu não posso. Não é que minha esposa não pode. Mas quando a gente tá na praia, a gente vai, é claro, usar uma roupa adequada, mas a gente vai mostrar determinadas partes do nosso corpo. Não tem como. Não tem Eu não como. vou nadar de camisa. Exatamente. Pode, eu posso, mas eu não vou nadar de camisa. Né? Eu não vou proibir minha esposa de colocar um biquíni, alguma coisa do tipo. Mas existem ambientes propícios para aquilo. A gente fica vendo hoje, infelizmente, as meninas, principalmente as adolescentes, eu vejo isso até como tristeza, elas terem que usar muitas vezes de demonstrar do corpo para atrair um homem. Numa situação, a gente mora numa região aqui onde chega a fazer 7 graus. Eu passo nas ruas, às vezes, fazendo 7 graus, uma menina de short curtinho, cara, e mini blusa e tudo mais. Volto a falar, não é que ela não pode usar, mas não tem necessidade de expor tanto a figura para poder atrair alguma coisa. Se você tá atraindo por aquilo que você tem para mostrar hoje, e quando aquilo não existe mais? Porque não tem jeito. Exato. Vai acontecer. E detalhe, o que você tá traindo com isso? Um bom homem não é. Exatamente. Você tá traindo alguém que quer olhar para aquilo que você tem hoje. Mas e amanhã que você não vai ter aquilo? Porque quando a idade vai passando, de todo mundo, as coisas vão caindo, as coisas vão acontecendo de uma forma que vai desconfigurando o nosso corpo. E aí? O que vai restar? A gente tem que realmente ter alguma coisa dentro da gente para acrescentar na vida do outro. Que é o que eu acho que a gente tá falando aqui, é sobre Exatamente. isso. E não sobre proibir, não. ou sobre... porque às vezes soa, eu fico vendo, sabe, Guilherme, que às vezes o que a gente fala soa às vezes como preconceito. Eu não importo muito com isso, pra te falar a verdade, mas eu acho importante as pessoas entenderem que não tem preconceito. Pelo contrário, é um cuidado que a gente tá falando com as pessoas para ter com elas mesmas. Não, isso. E até a palavra preconceito, o mundo ele distorceu tudo, né? Até a palavra preconceito é interpretada de forma errada no nos tempos atuais, né? O preconceito nada mais é que um conceito antecipado de alguma coisa. O preconceito pode salvar a sua vida. Sim. Se eu tô chegando no ambiente, eu começo a olhar, eu tô com minha família com minha família no carro, eu começo a entrar em certa rua, eu começo a ter um conceito antecipado que aquele lugar ali não é legal. Meu carro pode ser tomado ali no momento por bandido, expor minha família. Se eu não tivesse tido o preconceito de virar meu carro e ir embora, entendeu? O problema é a partir do momento que você já viu a verdade, tem um conceito e continua com... Aí é descriminalização, aí é racismo, aí já é um monte de coisa. É porque... Aí já é outra coisa. Aí já não é o preconceito mais. O que Deus, né? O que o nosso Senhor Jesus mais ama são as pessoas. Então a gente nunca pode deixar de amar as pessoas. Nunca uma camada que tá aqui, que cobre a nossa pele, não pode definir ninguém. Nunca uma escolha que a pessoa faz de ser um viciado nisso, naquilo, de ter uma escolha disso, daquilo. Nunca isso pode ser uma definição para nós que temos esse estilo de vida
de ser cristão. A gente Muito pelo contrário. a gente nunca vai discriminar, a gente sempre vai Muito pelo tentar contrário. agregar essas pessoas, né? É. Agora é o seguinte, deixa eu só ver nosso tempo aqui como é que tá. Ainda tem um tempinho ainda. Ó, a gente já falou sobre ambiência, vida de drogas, sobre a questão da pornografia, que eu acho que são coisas muito importantes. Você já falou um pouquinho sobre vida com Deus também. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre seu estado físico. Na verdade, eu quero que você fale sobre o jiu-jitsu, né, que você frequenta há tanto tempo. Mas, porque você é uma pessoa que tem 44 anos, eu luto pra acabar com a barriga que eu tenho aqui. Não tá sendo fácil. Já tem alguns Já anos falei que eu pra luto. você, né? Já falei pra você o segredo, né? Mas eu tô conseguindo e ano que vem eu tô entrando nessa aí do jiu-jitsu também. Mas assim, realmente você consegue ter uma forma física plena, mesmo com tudo que você passou na sua vida. Né? Exatamente. Dessa vida aí de desregrada, de drogas e tal, de fim de semana, de bebedeira. Você consegue ter um corpo em dia aí. E não fica se regrando muito ao que comer. Não. Eu fico observando isso também na sua vida. Não regra, não. Então fala um pouquinho aí sobre essa vida do esporte, como é que foi sua trajetória aí, como é que você chegou no jiu-jitsu. Eu vejo que você hoje é referência pra muita gente. Meu sobrinho, né, Juninho, Bitinho, JJ. Sigam ele aí no Instagram também, tem canal no YouTube. Mestrão. Pois é, eu vejo que ele posta muita coisa sua, fala de você às vezes. Então, assim, se você é referência pra ele, eu entendo que você realmente é referência. Porque ele é um cara que é referência no meio de jiu-jitsu Exatamente, mundial. Então, assim, conta um pouquinho aí de sua trajetória. Como é que você chegou aí nessa... Cara, foi coisa mais boba do mundo. Eu casado, eu tinha mais ou menos 2 anos de casado. Eu morava ali no Bonfim, né? E eu falava com minha esposa, tava aquela febre de assistir o UFC, né? Ah, UFC isso, UFC pra lá. Aí eu falei, queria fazer jiu-jitsu. Minha esposa, pega e vai, ué. Aí eu fui, cheguei dando direção. cheguei na academia, pega e vai, você tá afim, faz. Eu fui na academia ali na Ricotera, era o Hotel Hans, né? Ah, só. Era o Hans que tava à frente lá. Hans, meu cunhado. Exatamente. Um abraço aí, viu, Hans? Pessoa muito querida também. Exatamente. E cheguei lá, ó, olhei o tatame assim, falei, como que funciona? Era o meu amigo Boquinha, que era o recepcionista na época, e treinava lá também. Ele falou, Guilherme, tem kimono aqui para o cimental, nós vendemos kimono também. Eu falei, velho, vou comprar o kimono, que se eu pegar o kimono para o cimental, talvez eu não volte. Vou comprar o kimono. Fui lá, comprei o kimono e comecei. Na primeira aula eu já gostei muito. Que o jiu-jitsu, cara, é uma luta que ou você faz pro resto da vida ou você larga. Tá? Porque ela mexe muito com o seu orgulho. Tá? Mexe muito com o orgulho. Você tem que aceitar ser subjugado a todo momento. Né? Eu já vi muito, cara, marombeiro chegar no tatame, véio, cara de 120 de massa muscular, velho, pega os menininhos de 18 anos magrelo, dobra eles todos, os caras nunca mais pôr o pé no tatame, véio. Orgulho. Entendeu? Orgulho. Então, ele lida muito com o seu orgulho, lida muito com sua paciência, tá? Eu acho uma luta muito dinâmica, porque é uma luta que você está em contato com o seu adversário 100% do tempo, né? Não é uma luta que você afasta, pensa, rodeia, não, é uma luta que falou valendo, você já está em contato com o seu adversário o tempo todo, então é uma luta que você não pode dar mole, né? Você não pode fazer movimento errado. Ajuda muito com o controle emocional também, O controle emocional é essencial. Você consegue ter vamos dizer, sangue frio em situações, né, de um controle emocional, né? Você consegue ter um controle emocional em momentos de dificuldade, né? Em qualquer momento de dificuldade. Uma pessoa, às vezes, de cabeça quente, uma pessoa sem esse controle emocional, às vezes uma pessoa discute com você, já quer partir pra mão, já quer brigar. Uhum. Não, quando você tem o controle emocional da situação, raramente isso vai acontecer. Você quer apaziguar e não brigar. Você quer apaziguar, exatamente, porque você tem um controle da situação. Né? Você observa o gesto da pessoa que está nervosa discutindo com você, você observa a maneira como ela se porta, como ela se posiciona. Então você começa a ter esse controle. E se a pessoa não aprender a lidar com orgulho, se a pessoa não tiver paciência, realmente ela não vai se dar bem no jiu-jitsu. Né? Então, se a pessoa quer ansiedade, eu tenho diversos alunos meus que começou o jiu-jitsu por causa de ansiedade, e hoje são faixa roxa, faixa azul, entendeu? Quer dizer, a pessoa para chegar a ser faixa roxa tem que ter seus 4 anos de jiu-jitsu, 3 anos de jiu-jitsu, né? A faixa azul é a segunda faixa, né? É a segunda faixa. Eu ouvi, acho que foi até Juninho que tava falando esses dias, a faixa azul parece que é a segunda faixa. E tem que ter acho que 2 anos de faixa branca. Tem hoje em dia, muitas academias adotam a metodologia de
quantidade e aula para mudança de faixa, ganhar seus graus e mudança de faixa. Uhum. Quando eu comecei não era muito, porque quando eu comecei, até como é na minha academia, eu consigo ter um controle visual De quem tá de quem desenvolvendo. está desenvolvendo, porque eu dou aula todos os dias, então eu consigo ver quem está desenvolvendo, quem está presente. Mas tem muitas academias que cresceram muito, que às vezes tem 5 turmas durante o dia, e cada turma com uma quantidade enorme de aluno, então é controlado por ficha a presença, e geralmente tem rodízio de professor. Então, Uhum. quando chega a graduação, você fala, mas como que tá fulano? Pega a ficha dele e vê o tanto de aula que foi. Entendi. Entendeu? Eu, na minha academia, como é uma turma só à noite, e eu que dou as aulas, então eu consigo ter um controle visual disso. Mas eu tô para adotar também a questão da ficha. Eu Uhum. tô Tá trabalhando. crescendo, né? Tá crescendo. Eu fico vendo lá sua aula lá, tem no mínimo 10 Não, quando pessoas. dá vazia é 10. Tem dia que tem 30 alunos no tatame. Tem dia Exatamente. que tem 30 alunos. Eu dou aulas particulares também. Eu tenho 2 alunos particulares que estão. Que é o Dr. Diogo, já está comigo há 2 anos. Ele é faixa azul. Tem o João, que começou agora há pouco tempo a aula particular, por causa de tempo. É por isso que essas pessoas adotaram a aula particular. E o João é um exemplo muito de pessoa que se relatou que o jiu-jitsu fez um bem para a mente dele enorme. Olha. Porque quando você tá lutando, como eu falei, um movimento errado te causa ali o seu adversário te subjugar. Uhum. Então você tem que estar concentrado no que você está fazendo o tempo todo. Eu fico vendo que o jiu-jitsu trata e ensina muita coisa pelo que você tá falando, pelo que eu vejo na vida do Bitinho, que ele é meu sobrinho também. Do Hans, que é meu cunhado também. Eu Uhum. não sei porque eu não tô fazendo jiu-jitsu, cara. Tá vendo? Esse negócio aí tá Sua envolvido família também tá na família. envolvida, tá envolvida. E eu vejo que, assim, muita coisa que a escola não ensina, o jiu-jitsu não ensina, que é a ter inteligência emocional, Uhum. que é a ter esse equilíbrio de tomar decisões, que vem também da inteligência emocional, a questão de tirar o ego, né, da gente entender que a gente vai ser subjugado algumas vezes por Exatamente. pessoas, principalmente no início, né, por pessoas que são, vamos dizer assim, fisicamente menores que a gente, com uma Exato. estatura menor, com um porte físico menor, e isso aí tudo é tratado ali dentro da luta, né? Exatamente, porque se você não tratar isso, você não continua, não. Você não continua. Não continua, não. Nossa, cara, isso aí eu tô achando que vocês estão me convencendo, viu? Uai, Se já bobear, nem vai convenci, ficar pro ano já que vem. convenci, já convenci. Se bobear, vem antes. Com Se bobear, vem certeza. antes. Mas, vida de família, uma coisa que a gente falou pouco aqui, eu não lembro se você falou aqui com quantos anos você casou e tudo mais, mas fala um pouquinho mais de sua família aí, fala um pouquinho mais de como que foi, assim, essa questão do seu casamento. Hoje eu sei que vocês são meus vizinhos, né? Vocês moram ali numa casa muito boa ali perto da gente. Graças a Deus a gente tem uma vizinhança muito boa ali naquele alto Graças ali a Deus do mesmo. Mingu. E conta um pouquinho, como é que foi essa trajetória familiar? Quem que é a sua esposa? Quem que são seus filhos? Ó, minha esposa ela é de Santa Rita, ela chama-se Sônia. Eu tenho um filho, o Raul, de 7 anos, a Sarinha, de 2. E meu casamento, cara, é uma vontade do Criador enorme na minha vida, porque ela não era pra estar existindo mais. O casamento já era pra ter terminado há muito tempo. Então, igual eu falei no início do meu relacionamento, eu tinha meus problemas ainda com pornografia, com droga. E minha esposa, cara, No início do casamento ou do relacionamento? do Namoro? relacionamento, o namoro teve altos e baixos, no casamento teve uma potencializada, mas porque o pecado é assim, velho. O pecado, ele tem momentos, se você não tiver espiritualmente alinhado, tem hora que te joga no fundo do poço. Sim. A escravidão é essa. Tem hora. É a mesma coisa da pessoa que. Tem um pastor que eu escutei uma vez, ele falou que o homem deve beber na alegria. Deve brindar a alegria. Sim. Porque se você bebe por tristeza, ou faz qualquer coisa na tristeza, Vira ferramenta de refúgio, né? vira ferramenta de refúgio, aí você vai pro fundo do poço. Vai. Entendeu? Então, muitas coisas na minha vida, no meu relacionamento, é Deus mesmo, é o Espírito Santo que guiou minha esposa. Quantos anos você tinha quando vocês começaram a relacionar? Eu devia ter. Namorar, que eu falo assim, se conheceram e Namorar, tal. eu devia ter um pouco mais, uns 20 e poucos anos, uns 25 anos. Muito tempo, né? E Casaram com quantos anos? casei com mais ou menos 30 anos. 30 anos. 30, 31 anos. Então foi uns 8, 9 anos aí de relacionamento, Exato, depois veio o casamento. Exatamente. E meu casamento teve muito altos e baixos, né? Minha esposa, num poder, assim, de uma mulher bem virtuosa, né? De uma mulher que honrou a promessa dela com o pai. Honrou muito mais do que eu.
né? Mesmo sem ter o conhecimento, né? Mesmo sem Já ter o tinha princípio e conhecimento. caráter cristão. Exatamente, honrou, segurou todas as pontas, me perdoou inúmeras vezes, né? E ela no direito dela, né? Porque na palavra fala, né? Que a mulher, ela tem o direito, né? De ali se afastar do marido em diversas situações, principalmente adultério. Então, ela passou por tudo isso, me perdoando. E se não fosse isso, hoje nós temos um casamento, todo casamento, né? Não pode ter briga. Briga, eu acho que discussão acontece. Sim. A briga você tem com o lutador. Briga, discussões é, é, do dia a dia ali tem que ter, mas Alguns desacordos para chegar alguns em desacordos acordo. para chegar em acordos, isso aí é normal. Mas hoje eu sou muito abençoado, né? Hoje eu tenho uma família que eu sou muito feliz. Eu vejo isso estampado no rosto da minha família, né? Essa plenitude, né? Nessa questão de ter o respeito, né? Que é uma outra palavra que esse mundo igual eu falei do preconceito, que é uma palavra que é totalmente desvirtuada do seu verdadeiro conceito, da mesma maneira que a submissão, né, da mulher ao lar também é desvirtuada da verdade, que Uhum. da mesma maneira que eu sou submissa a Cristo, minha esposa é submissa ao lar, né? Ela procura fazer o melhor para casa, né? E eu procuro proteger e prover da melhor maneira para que ela possa ter ferramentas para isso, A né? gente costuma falar, né? Eu vou intrometer um pouquinho aqui, porque a gente anda muito junto semanalmente. Uhum. Então a gente costuma falar que submissão, na verdade, né? É o quê? Submissão é você se colocar debaixo de uma missão, se colocar debaixo de uma proteção. O Exato, que que é submissão? É você falar assim, ó. Se alguém bater na porta da minha casa pra matar alguém, quem vai na frente é meu marido. exato. É isso. Não é ser uma pessoa. Não é ser Um um capacho, né? capacho. As Não é pessoas, isso. não é isso. Pelo É contrário, outra você palavra tá que é dando a direção desvirtuada. e a única coisa que você tá fazendo é colocar, tipo assim, você sabe que seu marido vai na frente. Se tiver que morrer, quem morre primeiro é ele. Exatamente. Submissão, na Meu verdade, é isso. papel é Eu tenho esse. alguém que me protege. Não é Exato. isso? Não, e da mesma coisa, né? Às vezes tem pessoas que desvirtuam a palavra submissão, aí chega na empresa assim, senhor. Pro seu chefe, pro seu gerente. Uhum, É mesmo que você tá submisso a ele. sim. Naquele cargo ali, dentro naquele local ali de hierarquia. Ele tá ali tomando as decisões pra Exato. cuidar do seu trabalho, do seu emprego. Nada a ver uma Não é que coisa com a você não outra. pode falar nada. Às vezes a gente fala assim, senhor, mas a gente pode falar. Será que não seria melhor assim? Será que não seria melhor aquilo? Quantas vezes pessoas dão opiniões, né, e salvam empresas? Exatamente. Então, as coisas estão bem desvirtuadas, né? As É, pessoas interpretam tudo do jeito que querem, acham melhor que afaga seus ouvidos, né? sim, sim. Então, é isso. Hoje eu tenho ah, uma família, assim, abençoadíssima. É, e eu e minha esposa somos alinhados em Cristo, somos alinhados na palavra. Nós sabemos os nossos deveres, né? Deveres e tentamos fazer o melhor. Né? Tentamos É, fazer o melhor. isso aí tá estampado no rosto dos seus filhos. Foi o aniversário do seu filho, a gente foi comer uma pizza ali com ele, né? E a hora que o pessoal começou a cantar parabéns lá pra ele, tinha uma banda lá tocando, né? E cantou parabéns. Aí ele cantando parabéns lá perto da banda, dá pra ver a felicidade estampada na cara dele. Aquela Uhum, felicidade que tá ali que algumas pessoas viram, dá pra ver aquilo no dia a dia dele. O uhum. quanto que ele é feliz. Dá pra ver no rosto, né, da sua filha, o quanto que ela se sente protegida e amada. A Sarinha, né? Uma pessoa assim, ó, seus É filhos são bênçãos. porque é, essa escolha que a gente fez da gente estar mais perto deles, isso cria os conselhos que eles pedem, vai ser dos pais, vai ser da mãe. É. Eles não vão pedir conselho a um estranho, Sim, né? sim. Essa questão de sentar na mesa, a gente também tenta fazer isso muito lá em casa. A hora que eu vim junto com você, eu observei lá na sua casa, a hora que eu fui lá pra mim de carona com você, seus filhos sentados na mesa lá tomando café e tal. Uhum. Então, assim, é uma coisa muito bacana hoje. As pessoas hoje, infelizmente, não têm essa qualidade, não tem esse tempo. Muitas vezes a pessoa vai lá, acorda, já sai enfiando numa roupa, que eu acho que é o que você viu antes, vai trabalhar, Vai trabalhar, e aí não né? tem tempo de tomar um café com a família, às vezes já larga o menino numa escola, na casa de algum parente, e aí Exatamente. volta já de noite, cansado, não quer saber de mais nada, não tem tempo com nada. Sendo que, na verdade, pra que a gente trabalha? Não é pra ter dinheiro pra poder cuidar dessa galera? E o cuidado dessa galera não é, às vezes, tempo? Não é o que eles mais querem? Exatamente. É o que eles precisam. Tanto que a Sara,
Por exemplo, o Raul, 2 para 3 anos, já estava na creche, porque a mãe trabalhava e eu também. A Sara não, a Sara só vai pra escolinha na hora de começar a idade de alfabetização. Pra Ela tá com quê? 2 ou 3 anos? Ela tá com 2 anos. Pra que que eu vou pôr minha filha na escola? Pra ficar brincando? É, Brincando é brinca em casa. sim, Brinca com o irmão, brinca com a coleguinha, sua filha lá do lado, de é, vez em quando encontra e brinca. Pra que que eu vou levar ela pra escola? exatamente. Se minha esposa tá em casa. Não Pra, tem um não sentido, não tem, faz não tem sentido. porquê, Não tem porquê, né, entendeu? colocar tão nova. Nossa, isso é muito interessante, é muito bacana de ver isso. E eu gostaria realmente de fixar isso aqui, sabe, para as pessoas, para a gente fazer essa reflexão. O que que a gente quer realmente quando a gente sai e deixa o nosso filho sendo cuidado por outra pessoa? A gente tem essa consciência de que ele vai ter, às vezes, o caráter e o jeito daquela pessoa e não o caráter e o jeito nosso, da nossa família, né? Exatamente. Minha e da minha esposa. Por quê? Porque isso é muito importante. O quanto que a gente realmente precisa de ganhar dinheiro, o quanto que a gente realmente precisa de dinheiro, o que que realmente é importante pra gente, sabe? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa de ficar enquanto família. O que que a gente tá passando de legado pros nossos filhos? Isso é muito interessante, foi bom tocar nisso aqui, para poder a gente levar essa mensagem aqui pra vocês, tá? Vamos tocar aqui numa última coisa aqui, né? Nosso tempo tá acabando aqui, a gente tem mais uns 5 minutos, mas vamos lá. Vida com Deus. O que que é vida com Deus pra você? Só pra gente entender, porque vida com Deus, hoje em dia, pelo que as pessoas veem de uma forma geral aí, é o Hum, quê? Vida com Deus, pelo menos o que foi me ensinado, é você ir em um determinado lugar, né? Que o pessoal chama de igreja hoje, que são aquelas construções. Que igreja, na verdade, é a reunião de pessoas, que reunião. então, independente de onde esteja, mas é ir naquele determinado lugar que o pessoal chama de igreja hoje, escutar uma palavra, escutar uma situação. Isso vale para o cristianismo de uma forma geral, tá? Porque no catolicismo funciona assim, no evangélico funciona dessa forma, e são mais de 6 mil religiões Uhum. que são baseadas na Bíblia que são dessa forma às vezes. Você vai ali, frequenta um lugar uma vez por semana, tenta ser certinho, porque ninguém consegue ser exatamente, e é isso. Isso aí resume com vida com Deus. Mas o que que é vida com Deus pra você? É isso aí? Vida com Deus pra mim tem o primeiro salmo, né? Salmo, versículo 2, se eu não me engano. Fala que feliz é o homem, feliz é o homem, não vou falar correto, né? Não, Porque tranquilo. Passa a mensagem passa mesmo. a mensagem, né? É refletir na palavra dia e noite. Refletir, o que é refletir na palavra dia e noite, né? Pra mim. É, eu tô conversando com Deus o tempo todo. Todo segundo. Todo segundo. Tá dirigindo ali à toa? Tô à toa, a gente conversando aqui, a gente fala um assunto, eu falo, não, Deus, será que é isso mesmo? Eu penso comigo. Eu reflito no que eu li, né? Quando eu vejo uma situação, eu já vi que a palavra já me falou sobre aquela situação. Refletir dia e noite. Ó, teve um pastor que falou uma coisa interessante, que hoje as pessoas, igual você falou, elas vão ali nos templos, né? Nos templos, escutam a música gospel e acham que tá tudo certo. Teve um pastor que falou uma coisa muito interessante, falou, as pessoas estão cantando muito e lendo pouco. Hum. Lendo pouco a palavra, tentando ver o que o Criador quis dizer pra gente, que aquilo ali é um manual de sobrevivência para esse mundo. Então você tem que enxergar as coisas que ele tá falando tudo ao seu redor, Sim. né? Então as pessoas não fazem muito isso mais, né? Elas não fazem isso muito mais. Tem momento, por exemplo, eu já tenho uns dias que eu não tô lendo a palavra. Já tem uns dias que minha correria, eu já começo a me sentir Incomodado. incomodado. Porque eu tenho que ter alimento para eu refletir, Sim. entendeu? Você começa a ver que já não tá tendo tanto aquela reflexão, né? Você tá Reflexão, precisando de buscar isso. eu tenho ainda reflexões, né, no dia a dia, coisas do dia a dia, tudo que eu faço, eu tento pontuar com a palavra, Uhum. tudo que eu faço. Até a maneira de uma pessoa que tenta trazer a palavra para a vida dela, até a maneira dela negociar no seu trabalho, ela tem que ponderar de acordo com a palavra. Sim, sim. Né? Pra não passar por cima de princípios e valores. Exatamente. Eu vejo que assim, resumindo aqui o que você falou, né? Eu vejo que vida com Deus, a gente precisa de. Se eu tiver errado, que você me fala, tá? Mas a gente precisa de. Vamos colocar assim, Quem sou eu? três coisas básicas.
leitura da palavra, Uhum. que você falou aí, né? Que é onde vai trazer as reflexões e mesmo que você, né, que tá vendo esse podcast aqui agora, não acredite tanto naquelas histórias que estão ali dentro, aquilo lhe serve de um manual. Aquilo lhe serve de uma referência, de um caminho a ser seguido. Então é leitura da palavra, oração, Oração. que é essa vida com Oração. Deus, e conviver com os irmãos. Que é Exatamente. onde você vai ter ali os A conflitos, unidade. as situações de conversar confronto, e, né? e confrontos, isso aí. Confronto. De tirar algumas Confronto dúvidas, de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Acho que essas três coisas são três coisas básicas para É o básico. essa vida com Deus, É o né? básico. Ô, gente, a gente tá aqui já chegando no final, né? A gente vai ter que encerrar aqui. O papo tá muito bom. Eu gostaria de ficar igual a gente fica na nossa casa lá. Às vezes a gente marca a reunião pra durar 1 hora e meia. Às vezes fica 2, 3 horas conversando. Exatamente. Com os meninos fazendo aí uma baguncinha do lado. Mas foi um prazer imenso, tá, Guilherme? Prazer Tá, todo meu, você irmão. tá aqui contando sua história, contando um pouquinho aqui da vida da sua família, né? Expondo um pouquinho aquilo tudo que você passou aqui. Porque eu sei que às vezes não é fácil a gente expor a nossa vida. A gente falar realmente disso tudo. Mas eu acho que você tá falando de coisas que você viveu. Não, mas Isso- é porque o testemunho, né? É isso aí. É o Você não tem principal. dúvida de que esse testemunho, de que essas coisas que você tá falando aqui pode tocar a vida de alguém. Espero que realmente Espero que sim. isso impacte a vida de alguém, tá? Foi um prazer imenso. Nós vamos encerrar aqui, viu, gente? E Obrigadão. prazer, tá? Prazer todo meu, Que irmão. sua vida realmente possa impactar aí a vida de muitas pessoas pra sempre aí na trajetória sua e da nossa. sua família. E deixa ele entrar, gente, que ele bate na porta o tempo todo. É isso aí. Deixa ele entrar. Então é isso, gente. Esse aqui foi mais um podcast. Foi um prazer e até a próxima. Abraço.